alguns anos da minha vida, faz um tempinho já isso, eu tive a oportunidade de ir terminar minha formação em teologia lá nos Estados Unidos. Mas eu precisava de um trabalho para poder financiar os meus estudos, não tinha alguém me bancando lá para estudar. E eu me lembro que eu queria conseguir um trabalho, aliás, como estudante, era o que era possível, trabalhar lá no seminário, lá na faculdade. E marcaram uma entrevista para eu fazer com o então deão de alunos, Dr. Jim Clark, mas tinha um problema. O problema era o meu inglês. Meu inglês era muito ruim. Para você ter uma ideia de quão ruim era meu inglês, assim que eu cheguei nos Estados Unidos, no aeroporto, eu fui até uma daquelas lanchonetes e pedi um cachorro quente e saí de lá com um pão doce. E eu não conseguia nem reclamar com o vendedor, não sabia como fazer isso. Então eu me lembro quando surgiu aquela oportunidade de fazer a entrevista e conseguir um trabalho, eu fiquei treinando uma expressão que era dizer: eu sei cortar grama, eu sei cortar grama. Tinha muita grama naquele lugar, eu falei, ali vou conseguir uma vaga. E eu treinei assim, dizer, I know how to cut grass. Errado, porque é mow grass, mas tudo bem, era o que dava para fazer. E levei a Julie comigo, minha esposa, porque ela sim, fluente. Então, quando chegamos lá para a entrevista, já estava tudo arranjado. O entrevistador falava, eu não entendia nada. Aí eu olhava para a Julie e a Julie fazia assim. Aí eu dizia, yes. Aí ele falava mais alguma coisa, eu não entendia nada, eu olhava para a Julie e ela fazia. Eu dizia, no. E assim foi a entrevista, até que finalmente quando terminamos, porque assim, se está na chuva, é para se molhar. Quando terminou a entrevista, o rapaz feliz, sorridente, chacoalhando minha mão, eu saí e falei, Júlia, eu consegui o trabalho, eu vou cortar grama. Ela falou, você conseguiu o trabalho, mas você não vai cortar grama, você vai trabalhar no departamento de admissão da faculdade. Eu falei, o que significa isso? Você vai atender telefone, vai explicar como é que a faculdade funciona, vai dar tour para os alunos em potencial. Bom, essa é uma outra história complicada de como é que eu sobrevivi a isso. Mas aqui o ponto que eu quero contar para vocês. Por causa desse trabalho, eles me deram uma atribuição. Ia ter ali na cidade de Kansas City um show evangélico, com muitos cantores famosos. E eles me colocaram como o representante da faculdade. Eu ia lá representar a faculdade naquele show. Mas naqueles dias que já existia celular, mas não eram smartphones, não tinha aquele monte de aplicativos. Então você ia colhendo as informações ou pelo GPS ou pelo rádio do carro. E nós acompanhávamos pelo rádio do carro a emissora da faculdade. Em pouco tempo eu fui decorando, era 88.5 KLJC. E ali eu ia ouvindo o que ia acontecer lá no programa, a hora que eu ia ter que chegar no programa. Porém, à medida que nós fomos nos distanciando da faculdade, nós fomos nos distanciando da antena da rádio. E aí o sinal ficava KLJC. E eu comecei a perceber que estava perdendo o sinal. E nessa de ir perdendo o sinal, daqui a pouco eu disse assim, 88.5 K-Love. Falei, K-Love? Mas não era KLJC? Sabe o que aconteceu? Porque nós fomos ficando tão longe da antena, começou a entrar o que se chama de sinal espúrio. Um outro sinal começou a entrar na rádio, trazendo uma outra informação, confundindo completamente a minha cabeça do que é que eu ia ter que fazer naquele evento. Essa minha experiência me ensinou uma coisa. No nosso relacionamento com Deus, tem uma antena de rádio. Sim, tem uma antena de rádio que continuamente nós estamos recebendo uma informação correta, acertada, precisa, que vai guiar a nossa vida. Mas à medida que nós nos afastamos dessa antena, outras vozes começam a vir ao nosso encontro, outro tipo de instrução, que nos levam para outros caminhos. Você sabia que é por essa razão
que o apóstolo Paulo escreveu a sua carta a Tito, para que Tito não se afastasse e ajudasse aquela igreja em Creta a não se afastar dessa torre. Eu gostaria de propor que essa torre da qual nós não devemos nos afastar é a doutrina de Cristo. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu 3 cartas que são conhecidas como cartas pastorais. A primeira carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo e a carta a Tito. Essa carta a Tito foi escrita por volta do ano 66. E Paulo ali apresenta de maneira cristalina qual é a doutrina-chave, o ensinamento-chave do qual nós não devemos nos afastar. Aliás, há 2 ensinamentos que emergem dessas cartas: a proteção da doutrina, a doutrina deve ser protegida a qualquer custo, e do outro lado, a prática da doutrina. É preciso colocar em prática aquilo que nós acreditamos. Está pronto? Diga amém. Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo a Tito, seu outro aprendiz. Capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 3. Carta de Paulo a Tito, capítulo 3, a partir do versículo 3. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis, odiando-nos uns aos outros. Mas, quando se manifestaram a bondade, o amor pelos homens da parte de Deus, o nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua muita misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Essa passagem é maravilhosa, e essa passagem é a doutrina central do que é o Evangelho, do que é a nossa fé, do que Paulo fala aqui. Veja você, os falsos professores, os falsos mestres que adentravam a igreja e adentram a igreja até hoje, eles sempre levavam numa ou na outra direção. Uma direção é o legalismo. Você precisa praticar atos meritórios para que Deus goste de você, para que Deus ame você, para que Deus aceite você. O legalismo é assim, é cheio de regras pesadas, duras, difíceis, que nem mesmo aqueles que as criam têm a capacidade de cumprir. São hipócritas, artistas, falsos, mas que criam isso e impõem isso sobre as pessoas. A motivação deixa de ser o amor, mas passa a ser um código, como se a Bíblia fosse apenas um código penal, um código civil, em que você segue isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. É tão diferente daquilo que Jesus Cristo disse. Jesus disse assim: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Mas os legalistas transformam o Evangelho num fardo pesado, cansativo. Você se sente exaurido só de pensar, de tantas regras, de tanto regramento, de tanta obrigação, de tanto peso. Esse é o legalismo. Mas sabe de uma coisa? Quando lemos essa passagem, nós aprendemos que não há nada que você possa fazer, e nem eu, para que Deus te ame mais. Nada. Deus ama você profunda e generosamente. Você notou as palavras? A bondade de Deus se manifestou, o amor de Deus, a misericórdia generosa de Deus. Deus ama você. Quando nós enfrentamos problemas na vida, dificuldades na vida, Satanás quer colocar na nossa cabeça que Deus talvez não nos ame. Mas veja o que diz o texto: Deus nos amou de uma maneira tão intensa que o Filho dele morreu por nós na cruz, para que nós fôssemos feitos herdeiros de Deus. Que notícia maravilhosa! Mas a outra ameaça
dos falsos mestres na igreja é o que tecnicamente se chama de antinomianismo. Ufa, quase não sai. É um trava-língua. A palavra mais simples seria libertinismo. De um lado é legalismo, é regra, é fardo, é peso. Do outro é antinomianismo, não há lei, não há regra. Você faz o que quiser, viva de maneira imoral. Deus não se preocupa, não se interessa com isso. Libertinismo, legalismo de um lado, libertinismo do outro. Mas o mesmo apóstolo Paulo que nos fala da beleza desse evangelho, que Deus nos aceita pela sua graça e pela sua misericórdia, nos fala também de como nós que somos salvos devemos responder a esse evangelho. Mas antes de prosseguir, deixa eu te contar essa história. A história de um missionário que estava servindo na Índia. Essa história nos ajuda a entender um pouco o que significa essa salvação pela graça. O missionário vinha trabalhando com esse homem indiano há bastante tempo, tentando explicar para ele como Deus generosamente nos deu seu filho e a salvação. Mas o homem lutava com isso, ele queria sempre praticar algum ato meritório. Porém, aquele missionário, ele era uma pessoa agradável, ele era uma pessoa que atraía, ele era sal da terra e luz do mundo, ele não era o óleo de fígado de bacalhau da terra. Porque convenhamos, tem alguns cristãos que ao invés de atrair pessoas para o evangelho, eles repelem, eles são muito chatos, muito chatos. Esse missionário não era assim, ele era uma pessoa agradável, e por causa disso, aquele indiano fez uma amizade com ele. E um dia, quando esse indiano estava indo para Nova Delhi, ele era um homem que fazia parte de uma tradição de pescadores de pérolas. Até hoje em Dubai e na Índia existe essa prática. Eles mergulham fazendo apneia, sem nenhum equipamento, e lá no fundo do mar eles vão encontrando as ostras, vão retirando as pérolas. E esse senhor indiano que ia fazer essa viagem, de joelhos, disse ao missionário: olha, eu sou tão grato pela nossa amizade, que eu quero te contar o seguinte: eu tive um filho, meu filho foi um dos melhores mergulhadores e caçador de pérola que nós tivemos aqui no nosso vilarejo. Mas um dia, depois de um esforço muito grande para tirar uma das mais belas pérolas que nós vimos, ele não resistiu a todo esforço e acabou morrendo. E a pérola está dentro dessa caixa. Como símbolo da nossa amizade, eu quero dar essa caixa, essa pérola para você. Eu estou guardando isso há anos, quero dar para você. O missionário olhou para ele e disse assim: eu quero pagar por essa pérola, eu vou te dar $10.000 por essa pérola, ela é muito linda. Ele disse: não, eu não quero seu dinheiro, eu não quero $10.000. Ele disse: é pouco, então eu vou te dar $10.000 e eu vou trabalhar para você, para que então você me dê essa pérola. Ele disse: não, e começou a ficar irritado. Ele disse: essa pérola custou a vida do meu filho, essa pérola custou o sangue do meu filho, essa pérola não tem preço, não há um homem que possa pagar quanto vale essa pérola, porque foi meu filho que conseguiu essa pérola. Você não está entendendo? Ou você recebe essa pérola de graça como um presente, ou jamais será sua. O missionário segurou a mão daquele senhor indiano e disse: meu amigo, é isso que eu tenho dito a você. Deus deu o seu único filho por você, por amor a você, e nem milhares e milhares de homens podem pagar o preço pela vida do Filho de Deus. E aquele senhor disse: meu amigo, agora eu entendi. A mensagem de Paulo aqui é essa: nós não somos salvos pelas nossas obras de justiça, nós somos salvos pelo ato e pela obra meritória de Jesus Cristo, e é nisso que nós descansamos. Mas então alguém poderia dizer: bom, se é isso, então agora eu vou viver a vida deformada de qualquer maneira. Mas então Paulo, por 6 vezes nessa carta, ele vai falar sobre boas obras. Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro capítulo.
E a primeira consideração de Paulo é negativa. Capítulo 1, versículo 16. Diz assim, referindo-se especificamente aos falsos mestres. Eu vou citar apenas um trechinho desses versículos, porque são vários, senão nós vamos ficar aqui, que seria um prazer, eu tenho certeza para todos nós, mas vai ficar muito longo. Então eu vou dar só um trechinho, depois você lê com calma. Capítulo 1, versículo 16. Desobedientes e reprovados para toda boa obra. É uma referência aos falsos mestres, porque eles deformavam a doutrina, porque eles não acreditavam naquela doutrina. Essa crença que tinham deformava a obra deles, perceberam? Então eles são reprovados para toda boa obra, como quando você usa um GPS que não foi atualizado. Nós tivemos há alguns anos um congresso de família, e uma família estava usando um GPS que não estava atualizado, e eles estavam num comboio, um seguindo o outro, e o GPS levou essa turma para a beira de uma ribanceira. Quase que todos eles caíram na ribanceira, porque tão fissurados naquele GPS que estava desatualizado e errado, que sequer olharam à sua volta e quase caíram ribanceira abaixo. O falso mestre aqui, ele ensina uma doutrina errada, o caminho que ele apresenta é errado, é deformado, e por essa razão o comportamento dele é deformado. Preste atenção, que as pessoas que começam a seguir qualquer tipo de pregador que aparece aí nos meios digitais, que se proliferam pelas redes sociais, e começam a seguir alguma falsa doutrina, o comportamento dele começa a ser deformado. Segundo, capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. A palavra padrão aqui, na língua grega, é tipo. Lembram da tipografia? Tinha uma placa, apanhavam, você lembra bem, né? Trabalhou, não é isso? Então pegavam uma placa e aí colocavam ali, popularmente as pessoas diziam as fontes, os tipos, as letras. E quando aqueles tipos estavam ali, então era com eles que você ia imprimindo, ia fazendo as impressões, ia reproduzindo aquela imagem, aquele padrão, aquele modelo, aquele tipo. Paulo diz assim: você seja um padrão de boa obra, seja um tipo de boa obra, que as pessoas olhem para a sua vida e desejem copiar as boas obras que você pratica, que você seja um padrão nessa sociedade sem referências. Terceiro, capítulo 2, versículo 14. O qual Jesus Cristo a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Deixa eu ver como diz aqui a tradução que a gente tem, dá para colocar? É o capítulo 2, versículo 14. Zeloso de boas obras. Alguém tem uma tradução diferente de zeloso de boas obras? Se tem, pode ler bem alto. Zeloso de boas obras, igual, muito bem, Almeida atualizado. Alguém tem diferente? Todos zelosos? Só tem gente zelosa? Ótimo. Cheio de energia para fazer o bem. Ótimo, gostei dessa tradução. Cheio de energia para fazer o bem. Qual que é essa? NVI, NVT? Contemporâneo. Almeida contemporâneo, é isso? Contemporâneo. Cheio de energia para fazer o bem. É exatamente isso. A palavra no grego é zeo, e fala sobre algo que está em chamas, algo que está inflamado, empolgado, animado. Todo mundo que já namorou um dia entende o que é isso. Quando eu namorava a Julie, eu dirigia um culto lá no Boa Vista. Eu tinha um Fusca lindo, marrom, que é inesquecível, porque quando chegava, você não sabia se chegava um carro ou um helicóptero pelo som. E quando terminava o culto, era de quarta-feira, terminava aquele culto, a Julie dava aula lá em Mogi,
Wizard, acho que era Wizard ou Yazigi, o Covid não me deixa lembrar mais, um ou outro. A estrada ali, a Mogi Dutra, não era essa pista que é hoje, era estreita. Lembram quando era assim, estreita? Todo mundo passando juntinho ali, era conhecida como a Estrada da Morte. Mas eu não estava nem um pouco preocupado. Quando dava aquele horário, que eu sabia que eu ia encontrar com a Julie, eu entrava naquele Fusca envenenado e saía cheio de zelo, empolgado, entusiasmado, animado, como se fosse uma canção que agora eu tenho os LPs do Roberto Carlos na minha vitrola. Por isso eu corro demais. Eu queria era zelo, era essa empolgação, cheio de energia. Agora veja o que Paulo diz aqui, que eu e você devemos ter essa empolgação, essa energia para, vamos falar com mais vontade, devemos estar cheio de energia, cheio de empolgação para praticarmos boas obras, inflamados para praticar boas obras. Capítulo 3, versículo 8: para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Capítulo 3, versículo 14: agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados. Você viu? Salvos pela graça, salvos pela bondade de Deus, salvos pela misericórdia de Deus. Mas então ele diz assim: olha, boas obras, boas obras, boas obras, boas obras, boas obras, boas obras. O que Paulo está dizendo é que nós somos salvos para servir. Você é salvo para servir. Deus não nos salva apenas para irmos para o céu. Deus nos salva para fazermos diferença nessa terra. Deus nos salva para servirmos. Uma canção que logo que me converti cantavam, ela tem alguns probleminhas teológicos, penso eu. Era assim: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Agora olha essa parte: se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Dois problemas: primeiro, que transformava Canaã num tipo do céu que não é, não tenho tempo de explicar agora. E segundo, era de um egoísmo enorme: eu vou, se você não vai, desgruda. Se Deus apenas quisesse nos salvar para nos levar para o céu, cada vez que eu fizesse um batismo seria assim: te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que não acontece? Por que não vamos? Por que estamos aqui? Porque Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar nossa vida. Deus quer que sejamos zelosos dessas boas obras, sal da terra, luz do mundo, gente que faz diferença porque é diferente, é o salvo que serve. E veja você, Jesus é a raiz da nossa salvação. Jesus é a raiz, tem que estar ligado em Jesus. Mas as boas obras, meus queridos, são os frutos que surgem em nossas vidas, porque estamos ligados a Jesus o Salvador. John Wesley disse o seguinte, famoso pregador britânico: uma das principais regras da fé é que nunca se perca a oportunidade de servir a Deus, mas considerando que Deus é invisível aos nossos olhos, nós devemos servir o nosso próximo.
Porque quando fazemos ao nosso próximo, é como se Deus estivesse visível, recebendo das nossas mãos. Servir começa por servir o próximo. Pense só, como servimos então? O que a carta a Tito nos ensina? Algumas coisas, que existem esferas ou círculos onde nós servimos. O primeiro deles, a professora Marilena inclusive abriu falando sobre isso, é no ambiente de igreja. É evidente nessa carta a importância de servir no ambiente de igreja. Aqui nós treinamos, é o nosso QG. Os líderes devem aprender a ser servos, os membros devem aprender a ser servos. Nós estamos aqui para servir. Como dizia o antigo saquinho de pão, servimos bem para servir sempre. Igreja, aqui a gente começa a treinar para servir. Mas e depois disso? Na família. Servir na família, servir em casa, servir aos nossos pais, servir a nossa família, servir. Se algumas vezes você se sente um servo na sua casa, ótimo, está no caminho certo, porque nós somos chamados para servir não apenas na igreja, mas para servir no nosso lar, servir no nosso trabalho. O contexto fala das relações entre senhores e servos. Eu fico muito triste quando empresários que eu conheço, eles me dizem assim: eu não contrato crente. Já ouvi isso várias vezes. Prefiro contratar não crente. Se fala que é crente, eu já nem contrato. Tem fama de ser enrolado, tem fama de não trabalhar direito. Paulo nos chama para dizer: você tem que servir na igreja, amém? Você tem que servir na sua casa, amém? Porque tem gente que não serve em casa, aliás faz de tudo para ficar fora de casa, para ir lá na igreja cantar Kumbaya, quando na casa dele está precisando de ajuda. Terceiro, tem que servir no seu trabalho. Deveria ser um dos melhores funcionários, deveria ser um dos melhores profissionais do cristão, porque nós estamos ali para servir a Deus à medida que servimos as pessoas. E finalmente temos que servir a sociedade, as pessoas com quem nós nos relacionamos, vizinhos, aqueles que vêm ao nosso encontro que estão precisando de alguma ajuda. Servir. Mas quando nós pensamos nisso, talvez a oração de John Wesley seja importante. John Wesley disse assim: Senhor, atenda o meu pedido para que eu não viva para ser inútil. Você não está aqui para ser inútil, você está aqui nessa vida porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus quer usar você. Deus quer que você pratique com zelo essas boas obras. Mas como? Eu não sei quais são os meus dons, eu não sei quais são as minhas habilidades. E é interessante que nessa carta o apóstolo Paulo não se preocupa muito em dar detalhes sobre isso. Ele fala de outras coisas que todos nós, em qualquer circunstância, podemos exercer. Primeiro, ele diz assim no capítulo 3, no versículo 1, que nós devemos respeitar a autoridade constituída, qualquer autoridade constituída. Você pode divergir, mas você deve respeitar. Segundo, você deve ser hospitaleiro, capítulo 1, versículo 8. Filózenos é a palavra, é aquele que ama o estranho. Ser hospitaleiro, na perspectiva bíblica, não é só se você recebe pessoas na sua casa, mas é se você tem disposição de ser generoso com o outro, de amar o outro, de fazer o outro se sentir bem. Uma das coisas que eu sempre ouço comentários elogiosos aqui sobre essa igreja é de vocês que fazem aí a recepção. Verdade, porque vocês têm esse dom da hospitalidade. A pessoa vem a primeira vez aqui e ela se sente bem recebida, ela se sente amada, ela se sente acolhida. Mas cada um de nós tem a responsabilidade de ser assim, de ser alguém que é generoso, que é conhecido por ser generoso, que é conhecido por amar inclusive aquele que não conhecia. Hospitalidade, sirva assim. Um outro item que Paulo nos ensina no capítulo 3, versículo 9, sabe o que é? Não entrar em conflito desnecessário. Sabia disso? Não entrar em conflito desnecessário é uma maneira de servir a Deus. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas estão muito sensíveis, muito. Dizem que as pessoas hoje estão assim, ultra ofendidas. Qualquer coisa que você disse ofende. E as pessoas entram em discussões tolas, inúteis, pequenas.
Eu que trabalho muito com rede social, posto vídeo, posto texto, posto foto, sou objeto de crítica contínua. E às vezes, eu fico procurando uma palavra para dizer, para descrever. Eles escrevem coisas ali sobre mim, que na verdade são, deixa eu achar uma palavra leve, são inverdades a meu respeito. E quando eu leio isso, o meu sangue de neto de português ferve de uma tal maneira, a minha vontade de já pegar aquele teclado e começar a escrever com todas as letras, ou de mandar um áudio naquele WhatsApp, mas assim fazendo a voz do Thriller no final. Essa é a vontade que vem. Mas eu me lembro que existem batalhas e brigas e lutas e conflitos que valem a pena, que são importantes para se promover o que é justo e o que é certo, mas há outros conflitos não valem a pena. Quais são os conflitos que você tem entrado? Tem conflito, minha gente, que não vale a pena, e quando você abre mão dele, é uma maneira de servir a Deus. Vamos em frente. Não sendo arrogante. Por exemplo, não é porque o meu time ganhou hoje que eu vou ficar tripudiando em cima dos corintianos. Não vou fazer isso. Eu vou tratar vocês com humildade, com simplicidade. Bom, já deu para entender essa. Não ser agressivo. Sabia que o cristão, especialmente o líder cristão, não pode ser agressivo? Capítulo 1, versículo 7. Não faz parte da maneira como servimos a Deus para glorificá-lo. Você pode e deve servir a Deus. O salvo é salvo para servir. Onde você começa a servir? Na igreja. Onde mais você deve começar a servir? Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sociedade. Tem um judeu, é uma história de tradição rabínica, que esse rabino era muito dedicado, mas ele tinha o jeitão dele de fazer as coisas. Não era lá muito sofisticado na maneira de agir, mas ele tinha um ditado interessante. Ele dizia assim: na eternidade, ninguém vai me perguntar por que você não foi como Moisés, por que você não foi como Josué, por que você não foi como Neemias. Ele disse assim: na eternidade vão perguntar por que você não serviu sendo simplesmente você. Deus não espera que você seja como eu ou sirva como eu, e o inverso também é verdadeiro. Deus deseja que você sirva como você é, com o seu jeitão de ser. E na eternidade é isso que vai contar. Não é se você não tinha os recursos, a habilidade, a oportunidade do outro, mas daquelas tarefas que o próprio Deus atribuiu a você, na igreja em que você foi plantado para florescer, na família que você se relaciona, nos desafios que você tem. Eu e você, meus queridos, de acordo com o ensino da palavra de Deus, somos salvos, mas somos salvos para servir.